Hoje nós vamos fazer a consagração de crianças, né? E é um momento muito especial, eu vou estar dando uma explicação. Mas antes eu quero trazer uma meditação da Palavra de Deus, né? Para você, visitante, familiar que está aqui, que veio acompanhar aí, né? A consagração do seu parente, né? Os amigos e também os crentes, né? Da igreja. Nós vamos trazer uma meditação maravilhosa, né? Por quê? Nós estamos aqui, nós temos uma realidade entre nós. Você sendo crente ou não, crendo em Deus ou não, ateu, religioso, pagão, profano, satanista, o que for, uma coisa em comum nós temos. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Dos seres vivos, o ser humano é o único que sabe que vai morrer. Um animal não sabe que vai morrer. Tá? Nenhum outro ser sabe que vai morrer. Mas nós sabemos que um dia nós vamos partir dessa vida aqui. E lidamos com um Deus que Ele é eterno. O que acontece? Deus, Ele não existe dentro da dimensão do tempo. Deus é fora do tempo. Nós é que estamos dentro da dimensão do tempo. Imagine que é como se você estivesse assim no alto e você visse uma estradinha lá embaixo, no meio das montanhas, indo e voltando, fazendo aquilo. Para a pessoa que está dentro da estrada, a única coisa que ela consegue ver é a próxima curva. Então, assim é a nossa vida. Nós só conseguimos ver assim a próxima curva que está ali. Talvez o que vai acontecer até logo à noite, até depois da manhã, nós temos uma previsão. Mas quando vai chegando lá para daqui a 2, 3 dias, a visão já embaça, porque nós não temos mais o controle das coisas. E na dimensão do tempo, o que acontece? Na realidade, irmãos, nós achamos que somos dono da vida, dono da situação, mas a realidade, isso já foi provado, você só consegue viver 1 segundo de cada vez. Essa é a realidade. 1 segundo agora é a tua realidade. Tá? As decisões que você toma é nesse segundo agora. Então não adianta se preocupar com o amanhã ou com o antes. Você tem que tomar uma decisão agora, no segundo que está aí, ó. Porque também você nasceu num segundo. A sua vida acontece nesse segundo aqui. E você vai morrer num segundo. Então, a única coisa que você tem de realidade na tua vida é esse segundo que está aí, onde você toma as decisões para fazer as coisas. E se você é procrastinador, empurra com a barriga, olha, os segundos só vão passando. Aí você fala assim, olha, hoje é meu aniversário, Deus me deu mais 1 ano de vida. Na verdade, você está tendo menos 1 ano de vida. Né? Então, nós sabemos que pela nossa idade, né? Estou com 67, 67 ficou para trás. Então, a cada dia que passa é 1 a menos, 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 até chegar nesse grande dia. E a palavra de Deus diz assim, ó, que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você vai estar diante de Deus, para você prestar conta da sua vida. E quando você estiver diante de Deus, Deus não vai ficar perguntando o que você fez de certo e de errado, não. Deus só vai falar assim, o que você fez do meu filho Jesus, que eu mandei ao mundo morrer pelos seus pecados? Essa é a única diferença. Isso é a única coisa que faz diferença para a eternidade. Não, eu fiz o bem, trabalho, não interessa. A pergunta é, o que você fez, Jesus? Para quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, eu quero falar hoje que Jesus, a palavra que eu quero trazer para a sua meditação é: Jesus é a resposta de Deus à morte do homem. Quero que você medita nisso. Fixa bem esse título, tá?
para você ir acompanhando o raciocínio. E não deixa a tua mente desviar, não, porque quando você estiver aqui ouvindo isso, Satanás, o demônio, vai estar empenhado em desviar a tua mente para os problemas, para um rolo que você vai ter amanhã, depois da manhã, né? Um celularzinho na mão aí, para tirar você do negócio. Eu conheço o capeta, tá? Sei como é que ele é malandro e como é que ele trabalha. Então já estou te avisando para você não dar mole. Presta atenção na palavra aqui. Você tirou seu tempo precioso, saiu da cama com esse frio para vir aqui, né? Então você vai ter que aprender alguma coisa de Deus de qualquer maneira. Você não pode sair daqui como você entrou, não. Então Jesus, ele é a resposta de Deus à morte do homem, tá? E dentro dessa questão, que nós sabemos que o homem é a única criatura que sabe que vai morrer, tá? E toda a nossa vida trata desesperadamente para não morrer. Tudo que tu faz, pode ter certeza, olha, é para você não morrer, é para você viver, você quer juntar dinheiro para... dinheiro. Você compra um bom plano de saúde, você compra um melhor hospital, mas você não compra saúde com dinheiro. Você não compra vida, tá? Então, tudo que você faz é para evitar morrer. E hoje eu quero ver com você a história de um homem que Jesus ressuscitou e trazer alguma meditação, tá? Porque tal como Jesus deu a Lázaro vida no reino físico, Jesus pode dar uma nova vida para você. Isso é que eu quero que você entenda. Então, que Jesus, ele é a única razão para que vivamos. Eu quero que você entenda isso aqui. Por quê? Você vai entender isso hoje. Você foi colocado por Deus na terra para se conectar com o Filho dele, Jesus. A Bíblia diz que por ele, para ele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo converge nele. Então, ele disse assim, olha, vinde a mim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. Tá? João 10:10 diz assim, Jesus disse, ó, o ladrão, se referindo a Satanás, aos demônios, não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, ele é a única razão porque vivo. Você só está vivo aqui hoje por causa dele. E você vive como se ele não existisse. Iludido nos seus pensamentos, nas suas paixões, na sua ganância, no seu estilo de vida, na sua religiosidade, na sua tradição. Então, ele, é a única razão. Então, a maioria das pessoas hoje... Vou falar para você. Você que não tem Jesus, você não tem vida, cara. Você só tem existência. Você simplesmente existe. E vai ser apagado. Não é eliminado, não. Você vai para um lugar onde nunca mais Deus vai ver sua cara e você vai ver a cara de Deus. E você vai estar consciente. Então... só em Cristo que você vive de verdade. Então, a maioria das pessoas hoje, porque não tem Cristo, não tem vida, tem apenas existência. Sentido, o que você está fazendo é tudo aqui para essa vida aqui, você tem uma ponte para a eternidade, cara. Uma eternidade com Deus ou com os demônios sem Deus. Então, essas pessoas lutam para viver. Você que só existe, você luta para viver, você existe para lutar, você toma seus alimentos, toma seu salário, seu dinheiro, faz seus prazeres e simplesmente está se transformando em morto. E a sua vida está passando segundo por segundo. Você tem existência, mas você não tem a vida. Que é isso, pastor? Estou vivo. O cachorro também está vivo. O gato está vivo. Presta atenção nisso aqui. Tem tudo ao contrário. Não tem a vida e sua visão da vida é pessimista. Então o que acontece? Olha, muitos jovens dizem assim, o que é a vida para você? A vida é um desacerto. Aí na idade adulta, a vida é uma luta. Na velhice dizem que a vida é um lamento.
Isso pode ser certo se você não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Alguém disse, olha, a vida é um conto narrado por um idiota cheio de som e ira que não significa nada. Isso foi um filósofo. Por quê? Ele não tem o sentido da vida que é Cristo, cara. E se você não tem, você vai viver de filosofia de defunto, de quem já está morto. E vai ser mais um morto na sua vida. Então, pediram uns estudantes para darem uma definição de vida para um periódico. E eles disseram o seguinte, foram na universidade e pediram para eles definir o que era a vida. Aí as expressões deles, olha, a vida é um circo que não é cômico. Um circo sem graça. Outros, a vida é uma enfermidade e a sua única cura é a morte. Olha, isso é a maior expressão de quem não tem Cristo. Outro disse, a vida é uma sentença que obtemos pelo crime de nascer. Sabe por quê? Elas não sabem ainda por que estão aqui, para que estão. Isso é a maior expressão de que não tem a vida mesmo. Tá? Teve um outro doutor, que ele era chamado Doutor Morte, um homem famoso aí. Perguntaram o que o motiva e qual a sua base vital da filosofia. Lhe perguntaram acerca da religião, acerca da fé. Tá? E ele respondeu o seguinte, olha... A gente, como todos os outros, baseamos nossa total perspectiva na mitologia, falando que a fé é Deus, é mitologia. É porque ele não tem Cristo no coração, ele não conhece a conexão com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro. É isso que Jesus veio trazer. Tá? Ele pensa que a gente crê em mitologia. Ele disse, a religião é um mundo espiritual, é interno, é coisa que você só cria dentro da sua cabeça. E eu tenho meu próprio Deus, tá? Foi Johann Sebastian Bach que disse isso. Então, olha, é porque ele está morto, ele não tem a conexão, sabe? E Deus existe, Deus está em sua palavra, tem seus princípios, mas se você não tiver essa conexão com Deus, tu vai viver assim, com filosofia de botequim e de cemitério. Então, queridos, olha, e ele continua explicando, olha, vocês inventam Deus, vocês que criaram um Deus, vocês têm necessidade de crer. Não, filho, eu não inventei Deus, não, Deus veio ao meu encontro e me achou. E acha você também. Então, mas agora eu quero falar sobre o doutor Vida. Esse é o doutor Morte, né? E João 11, 25, coloque no telão, por favor. E eu quero meditar com você, porque eu não vou deixar você sair daqui como um defunto, como você entrou, não. Você vai ter que sair daqui vivo. E hoje Jesus vai operar um milagre de ressurreição na sua vida. Tá? Olha só. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. A vida é uma pessoa. Não é teu coração batendo aí, você comendo proteína, malhando. A vida é uma pessoa. Tudo vem dele, nele, conectado nele. O universo está em ordem por causa da palavra dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E olha que coisa linda ele fala no versículo seguinte, versículo 26. Todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pastor, mas eu vou ficar velho, eu vou para o cemitério. Mas você não experimenta a morte verdadeira. O seu corpo dorme e na mesma hora Jesus recebe o seu espírito. Isso não é morte. A Bíblia fala, os que em Cristo dormem. Você quer dormir em Deus ou quer morrer para as trevas? Todo que vive e crê em mim não morrerá. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, eu prefiro estar com o Senhor da vida, que é Jesus, do que com o Senhor da morte e continuar morto. Então, eu não sei se você, como esses doutores, como esses universitários, que não compreende o sentido da vida.
Os 7 milagres do Evangelho de João são sinais de mensagem maravilhosa que Deus fez para a gente, para nos ensinar coisas, tá? E para nos ensinar grandes verdades espirituais. E nós vamos ver hoje o milagre da ressurreição de Lázaro. Presta atenção. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos só porque levantou ele dos mortos? Não. Lázaro havia morrido, presta atenção, Jesus estava distante. Jesus o ressuscitou dos mortos para dar-nos uma ilustração da grande verdade espiritual da vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Jesus disse isso diante desse homem que estava morto num sepulcro já há 4 dias. Já tinha morrido há 4 dias. E ele aproveitou aquele momento. Essa é a grande verdade, tá? É a necessidade que precisamos aprender. Então Jesus ressuscitou um homem dos mortos chamado Lázaro, mas ele não ressuscitou a todos. Porque se naquele cemitério ali Jesus não falasse o nome de Lázaro, falou, os mortos saem para fora, ia sair todo mundo. Falou, Lázaro, ele citou o nome de Lázaro. Eu quero que você entenda esse poder que Cristo tem sobre a morte. E a morte é o bicho papão que vai te pegar, cara. E ele é o único que pode te livrar das garras eternas dela. Então o que acontece? Olha, qual é a mensagem central desse milagre aqui? Que Jesus é a resposta de Deus à morte do homem. Eu disse aqui que todos nós sabemos que vamos morrer. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Então, isso é maravilhoso por quê? Para que você entenda, você crê em milagre, mas aprender a confiar em Jesus. Confie em Jesus, cara, você não vai ter saída. A gente tira a onda quando nós estamos aqui, mas quando você tem um parente assim na sua casa que vai para o leito de morte, você já está sabendo que ele vai. Ou você vai. Você sabe, a única coisa que dá paz para o cara morrer é quando ele sabe que ele está em Cristo. Tá? Ele sabe que ele está em Cristo. E você que está do lado dele sabendo que ele está em Cristo, isso te dá um alívio, você tem uma paz sobrenatural, porque você sabe que a pessoa está na verdade. Então, querido, olha, esses milagres que Jesus fez, não é para a gente pôr a fé em milagre, nós temos que olhar para Jesus, a pessoa de Jesus. Nossa fé deve estar nele, tá? Vamos ver o que nós vamos aprender com esse milagre aqui, tá? Passo número 1. O que Jesus quer ensinar? Que você deve experimentar a sua vida em Jesus. Viver em Cristo. João 11:14. Olha, coloca o texto. O que Jesus fala? Olha só. Então Jesus disse, Lázaro morreu, Lázaro está morto. Ele estava morto, tá? E quando alguém morre, olha só. O que a gente faz? Não, o cara era bacana, né? Que pena. Pô. Aí quem não conhece a Deus, a palavra, ele fala, não, ele partiu para uma melhor. Se estava com Cristo, partiu sim. Mas se não estava, presta atenção. Então, era uma pessoa boa, né? Muito forte, tá? Elegante, tinha muitos amigos. Tá? Então, não importa o que você vai dizer de uma pessoa que morreu. Do legado que você vai deixar, tá? Porque agora tem um grande problema. Está morto. Era a realidade de Lázaro, tá? Às vezes vai te contar alguma coisa boa sobre você, né? Então, mas se você não conheceu o Senhor Jesus, de que importa a sua vida em conquistas, se você está morto? Há muitas pessoas que estão me escutando agora, tá? Mas estão mortas. E aí, porque você está morto em seus delitos e pecados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, tá? A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,6, mas a que vive em deleites, mesmo viva está morta. Tem gente aí
está ganhando dinheiro, prosperando, fazendo coisa, trabalhando, casado, pai de filho, mas está morto espiritualmente. Jesus, né, vem nos adverte isso. Juiz de Fora está cheio dessas pessoas. Então, querido, olha, estão mortas, ainda que existam. A outra pessoa que dizemos que chamamos morta, mas que não estão. Aquela pessoa que morreu salva em Cristo, fala, fulano morreu, mas na verdade ela nunca viu a morte, ela está em Cristo com vida. Então, eles conhecem a Jesus, e os que não conhecem. Então, queridos, olha, como se ressuscita um homem que está morto espiritualmente? Que pode ser o seu caso, tá? A resposta é da mesma forma que ele levantou Lázaro. Presta atenção. Lázaro estava no túmulo há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Que homem é esse? Que até o morto escuta a voz dele. Pastor, de que maneira eu posso sair da minha morte espiritual? Escutando as palavras de Jesus Cristo. Está aqui essa lição para você, tá? Já notou como é que você tem uma raiva de Bíblia, de crente, de fala em Deus? Essa raiva não é sua, não. Porque Satanás usa o seu corpo para fazer você viver em pecado. E esse Deus que tem a vida é santo, santo, santo. Então, quando você escuta o chamado desse Deus maravilhoso, dá uma indignação dentro de você. Porque esse Deus bate de frente com a sua indignidade. Daquele enjoo. Então, querido, olha, é ouvindo a palavra de Deus, tá? Como se ressuscita um homem espiritualmente morto, da mesma forma pela sua palavra. Agora escute, João 6,63 diz assim, olha. O Espírito Santo é que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus disse, ó, as palavras que eu vos disse, palavra de Deus, são espírito e vida. A palavra de Deus em contato com você é espírito e vida, vai vivificando você. E vai gerando fé, conhecimento de Deus, e Deus vai se revelando a você. Então, querido, olha, você nasce de novo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, querida, significa com o poder da palavra de Deus, como se ressuscita um morto? Com o poder da palavra de Deus entrando no seu coração. E cada dia mais Deus vai atraindo o seu coração para Ele, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. E você vai conhecendo Deus, tendo revelação de Deus na sua vida. Filipenses 2,16 diz assim, olha, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, como é que você vai achar Deus, cara? É retendo a palavra de Deus dentro do seu coração. Pastor, eu não entendo isso, então vamos lá. Supondo que nós nascêssemos no mesmo dia, fôssemos vizinhos, dentro da mesma casa. E nós dois fôssemos criados juntos. Mas você nunca falou nada para mim e eu nada para você. Você nunca ia me conhecer, eu nunca ia te conhecer. Você conhece uma pessoa, à medida que ela abre o coração, que ela vai se revelando a você, que ela vai se expressando a você. E é assim que Deus se revela a você também. Então, você deve experimentar a vida em Jesus. Agora o passo número 2, tá? Você deve exercer liberdade por meio de Cristo. Como assim? Vamos ver o que aconteceu com Lázaro, tá? E diz que, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, ele saiu. João 11,44 diz assim, ó, o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, todo amarrado, né, que eles enrolaram ele. Olha só. E o seu rosto envolto num lenço. Jesus falou assim, aí mandou o pessoal falar, ide, desamarrai-o, desligai-o, deixa ele ir. Então agora aqui tem um outro caso aqui. Tá? Jesus mandou eles tirar a pedra, chamou Lázaro para fora, Lázaro veio, e agora Lázaro está todo amarrado. Então Jesus fala, olha, desenrola ele e deixa ele ir. Agora é outro nível de Jesus para a sua vida, porque ele tinha vida, mas não era liberto, estava enrolado.
Então tem muita gente aqui que já até creu em Jesus, recebeu a vida, mas está amarrado em pecado, em vício, em pornografia, imoralidade, né? Malandra, esperto, infidelidade, traição, mentira, conversa torpe, sacanagem na boca, só vê aquelas porcarias de rede social e fica enchendo a mente, que rindo daquele troço ali. Você precisa ser liberto. Você tem que ser liberto, cara. Então, não adianta, né? Você tem que sair e viver essa vida em abundância, tá? Ele estava atado, vendado e amordaçado. Ele não podia caminhar, andar, trabalhar, ele não podia ver nem falar, mas tinha vida. E Jesus fala: olha, liberta. Esse é o trabalho da igreja. As pessoas aceitam Jesus aqui, nós estamos ajudando você a ficar limpo, livre, desimpedido, tá? Para ter uma vida plena, uma vida abundante. Esse é o trabalho da igreja, tá? Então tem muita gente que é salva, mas não tem vitória na vida, porque está oprimido, tá? Tem ido ao Calvário para perdão, mas não tem ido, né, ao Pentecoste para o poder. Então alguns estão atracados entre o Calvário e Pentecoste, tá? Elas têm vida, mas não têm liberdade. A hediondez da morte está sobre elas, como Lázaro estava todo enrolado, mas estava vivo. Essas vendas, esses lenços, essa amarração. Jesus não veio só para te dar vida, ele veio para te dar vida em abundância. Olha só, tá? Ele não quer que você fique com vendas nos olhos, aquelas roupas de cheiro de morte, cheiro do pecado que tu vivia nele. Tá? Ele quer te dar vida e vida em abundância. Já estou concluindo, tá? E ele falou em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E em João 8,36 diz assim, ó, pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? Então muitos estão usando vendas, amarração na vida. E tem muitos aqui que não se entregam às vezes para liderar uma célula, pegar uma função na igreja, assumir um compromisso, que fala, não vou não, porque eu estou com as coisas erradas na vida, que eu amo, que eu não largo, que eu não deixo, aí você nunca se compromete. Você tem que parar de fazer o que é errado, nunca deixar de fazer o que é certo. Se envolver com a obra de Deus é o certo. Faça o certo, que o certo vai expulsar o errado da tua vida, cara. Então o que acontece? Olha, tira essas vendas velhas. Pastor, o que pode ser essas vendas velhas? Pode ser amores, costumes, luxúrias, mentiras velhas, estão todas aí. Então Jesus diz, desatai e deixa aí. Agora vem, né? Então depois que eu recebo vida e que eu estou livre, o que aconteceu com Lázaro? Né? Ele foi se deleitar no amor de Jesus. Está lá, João 12, versículo 1, olha só. Experimentou a vida, viveu a liberdade e agora foi se deleitar no amor de Cristo. João 12, 1 diz assim, João 12, verso 1. Diz assim, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, que Lázaro morava em Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia. O que a família de Lázaro fez? Olha, quando Jesus voltou lá, eles fizeram uma mesa, um almoço, né? Bacana, vamos receber Jesus aqui, né? Fizeram uma ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Recebeu vida, recebeu libertação, agora um companheirismo com Jesus. Quando você olhar para um crente, fica bravinho não dá pinote não. Sabe o que um crente verdadeiro tem? Companheirismo com o Senhor Jesus Cristo. Essa amizade, a conexão. Tu nunca vai entender isso. Você nunca vai entender isso, ó gafanhoto, né? Igual dizia o Kung Fu lá, né? Então, se humilha para você aprender, cara. Se humilha, não fica aí tirando onda, não. Olha só.
Lázaro estava sentado à mesa, sem as vendas, cara a cara com Jesus, para comer com Jesus. E quando nós nos reunimos aqui, nós vamos alimentar da palavra dele, comunhão com ele, tá? Você não gostaria de ter vida, ser liberto e experimentar um companheirismo com Jesus Cristo? Uma ceia com Jesus? Apocalipse 3:20 diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha voz, Lázaro ouviu lá dentro da sepultura, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, tá? Você vai ver que em muitas situações Jesus convidou os discípulos dele a vir comer com ele. Agora Lázaro está ceando com Jesus, tá? A salvação não é uma sentença que tem que pagar para você poder ir ao céu, não, tá? A salvação é uma graça, é um favor de Deus, quando você deseja que é Deus no seu coração. Então conheça essa verdade e ama Jesus. E o passo número 4, ó, primeiro recebeu vida, depois foi desatado, liberto, agora tem companheirismo com Jesus Cristo, e agora que vem uma coisa muito importante, olha, recebeu vida, libertação, deleite no seu amor, agora uma lealdade a Cristo. Olha o que aconteceu lá em João 12:9, olha só. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, soube que o Lázaro que havia sido ressuscitado estava ali. E aquele pessoal, ele dando testemunho que Jesus ressuscitou ele dos mortos, e todo mundo sabia, porque a família, a comunidade toda foi, sepultou, enterrou, né? Então muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes, os religiosos, tá, tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Vão matar Lázaro e acabar com isso, porque aí você ficar falando que Jesus ressuscitou dos mortos, o pessoal vai crer em Jesus Cristo. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, por causa da ressurreição de Lázaro. Então, o que Lázaro está fazendo agora? Ele estava sendo ameaçado de morte. Você fica falando de Jesus, que Jesus te ressuscitou, ele te ressuscitou, nós vamos te matar de novo, né? Mas Lázaro falou assim, não tenho medo de vocês, eu já venci a morte uma vez, vou ter medo de vocês. Eu mantenho a minha lealdade a Jesus Cristo. E ele não fugia, tá? Então ele defende a Jesus, está dando testemunho de Jesus, tá? Ele agora é perigoso para o reino de Satanás, para o reino da morte. Porque ele é um testemunho de vida, de poder e de ressurreição. Então, pessoas estão sendo salvas, estão crendo. E os fariseus queriam calar, queriam matá-lo, tá? Mas lá não está preocupado com a morte, porque eu tenho a vida eterna. E às vezes você vê lá no Oriente Médio eles matando cristãos. E os cristãos preferem morrer com Cristo do que estar vivo, filho, porque você não sabe o que é a conexão. Porque um verdadeiro cristão nunca morre. Jesus falou, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que poder é esse? Que nas arenas de Roma os cristãos morriam cantando no fogo, adorando a Deus, os leões comendo eles em pedaços e eles olhando para o céu, rindo. Estevão, quando foi o primeiro mártir apedrejado, quando ele está morrendo, ele fala, eis que eu vejo os céus abertos, o Filho de Deus sentado à direita e Jesus recebendo ele pessoalmente. Mas com essa vida que você está levando, tu vai morrer aqui, vai direto, cabeça para baixo, para o quinto dos infernos. Você está brincando com o quê, rapaz? Tudo que você faz. Então, Lázaro não estava mais preocupado com a morte, não estava com mais medo de nada, não temia mais nada. E Satanás usa o medo para te manter escravizado. Lázaro já não temia, tá? Ele tinha o Senhor da vida. Tem uma frase muito interessante, assim, ó, nenhum homem está pronto para viver até que perca o temor de morrer. Tá? Eu não tenho medo que me matem. Esse é porque a morte você tem que preocupar com ela, é a morte eterna. Se a eterna não te pega, aí você não precisa ter medo nenhum, mas não.
Tá? Então, quando você não tem mais medo de morrer, medo da eternidade, aí você vai viver abundantemente. Então, Jesus vem para te dar isso aí, querido, tá? Então, tem muitas pessoas aqui, tá? Que ainda não são salvas. Então, qual é a resposta ao meu problema? A resposta ao seu problema chama-se o Senhor Jesus Cristo, o Filho ressuscitado do Deus vivo. Amém? Vamos passar a apresentação das crianças agora. Eu quero convidar aqui, a Lua Brugger Toledo, o pai é o Mateus Toledo e a mãe é a Letícia Leonel. Pode vir aqui no altar, tá? E temos também aqui o Arthur Medeiros Trani. O pai é o Leonardo e a mãe é a Denise. Pode vir aqui no altar, tá? Vou receber vocês aqui, vou estar orando e consagrando os filhos de vocês ao Senhor. Pode subir aqui, tá? Pode ficar aqui, ó. Casal aqui, outro aqui desse lado. Parabéns, pai. Parabéns, mamãe. E aí, princesa? Parabéns, mamãe. Parabéns, papai. Você que está assistindo aí, porque nós, os evangélicos, nós não batizamos bebês. Jesus não foi batizado quando nasceu, ele foi levado ao templo e apresentado ao sacerdote. A Simeão que orou. E com 33 anos, Jesus, sendo filho de Deus, não precisava ser batizado, mas ele batizou, porque ele nasceu de uma mulher e ele estava nos ensinando o ato de obediência. Então, o que é o batismo? Presta atenção. Por que não batizamos crianças? Quando a Bíblia fala em batismo, que João Batista saiu pregando, a Bíblia diz assim, que João Batista saiu pregando o batismo de arrependimento de pecados. Batismo de arrependimento. Como que uma criança dessa tem condição de saber se arrepender de alguma coisa? Não tem, ela não tem essa cognitividade. E Jesus falou assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Todas as crianças são salvas. Qualquer lugar do mundo, pagão, filho de satanista, de ateu, né? Porque, não, as crianças são salvas de uma maneira geral. Todas. Tá? E, pastor, batismo de arrependimento de quê? Se você pegar uma lista de papel e começar a escrever tudo de errado que você fez na vida, você não vai parar de escrever. Jesus falou que 2 homens entraram no templo para orar. Um chegou e diz assim, Senhor, meu Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais. Eu dou meu dízimo, eu dou esmola, eu jejuo, eu faço minha caridade, aquele blá, 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 tudo. Aí chegou um outro, que era um publicano desprezível, ajoelhou, botou a cabeça no chão, não teve nem coragem de levantar a cabeça, falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. O verdadeiro arrependimento é quando você se arrepende de quem você é, não é das porcarias que você vive fazendo. Porque você só faz essas porcarias porque você é esse defunto. É quando você se arrepende, sou o pecador, sou o maior dos pecadores. Olha que o apóstolo Paulo, um homem, falou, eu sou o maior. É quando você reconhece que você é o maior dos pecadores. Não deve ficar falando, eu menti, roubei. Isso é porque você é o pecador, cara. E Jesus disse, pode deixar a criança, tranquilo, pode deixar. Só os irmãos, não deixa ela, né? Jesus falou que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o homem do pecado, não é dos, é do. Porque é o pecado que já te matou, cara. Você é defunto tentando fazer o bem.
que já fazendo coisa errada e tentando fazer bem. E quando é que uma criança dessa tem capacidade de fazer? Não tem. Então, quando eu tenho esse arrependimento, olha, eu sou um pecador perdido, eu preciso de um Salvador eterno, e eu preciso de alguém que me justifica no tribunal de Deus, é Jesus que faz isso. E você, Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo, eu entrego minha vida ao Senhor. Aí você recebe a vida em Deus. Amém? Então a criança não faz isso. Então, nós vamos estar orando, consagrando essas crianças ao Senhor agora, tá? E vou pedir, né? Os pais, fica de frente um para o outro aí. Ó, eu trago vocês aqui no altar, presta ver, papai e mamãe, ó. O altar é um portal de conexão direto com o trono de Deus, tá bom? Então, tudo de bom que vocês desejar para esses meninos aqui, ó, vocês vão orar a Deus aqui no altar. Futuro que você deseja para a vida dela, o que você não quer, pedir Deus para livrar, para guardar eles disso, daquilo, tá? E vocês vão fazer isso aqui no altar. E aqui nasce uma oração que você pode dar continuidade dela ao longo da vida, tá? Porque hoje vocês estão trazendo as crianças aqui no altar, então elas estão representadas aqui no altar por toda a vida delas, tá bom? Creiam nisso e saibam que em todo lugar essa criança foi consagrada a Deus, ela é do Senhor. E se sopra o vento que soprar daqui uns tempos, você sabe, Senhor, meu filho foi consagrado a Ti, e eu não entrego meus filhos na mão do diabo. Só a palavra diz que nós não temos filhos para calamidade, e você vai ver. Tá? Você não sabe o poder do que está acontecendo aqui hoje na vida dessas crianças. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Então, a igreja estende as mãos para cá também, e eu vou pedir para vocês abençoar essas crianças aqui. Profetize sobre a vida dessas crianças. E tudo que você profetizar para a vida dessa criança aqui vai alcançar a sua descendência, a sua geração também. Tá? Então é assim, né? Profetiza, né? Você tem isso aí, tá? Então, os pais, faz um fundo musical. Depois eu vou orar fazendo a consagração oficial. Pode orar, pai, mãe, pode profetizar, pode falar, né, com toda a ousadia do seu coração, com toda a fé do seu coração. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais essas famílias, essas crianças. Os nossos filhos são herança do Senhor, são tua herança. O Senhor é que vai herdá-los. Pai, ouve a oração desse pai, dessa mãe. Ouça o pedido dessa família agora, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Você que é solteiro aí, ó, ora já, porque você vai abençoar seus filhos no futuro. Fica olhando pro chão, não. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Eu vou estar orando agora, fazendo a oração consagratória. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé, a fé da igreja, a fé do Mateus e da Letícia, do Leonardo e da Denise, para nós consagrarmos a Ti agora a Lua, Senhor, e o Arthur. Pai, com essa consagração, nós estamos dedicando essas crianças ao Senhor. Primeiro, em gratidão por Senhor ter trazido elas à existência. E Pai, nós queremos, Senhor, dedicá-las a Ti, consagrá-las a Ti, porque elas são Tuas. Pai, porque nós não entregamos nossos filhos ao mundo, ao pecado, à destruição e à morte. Nós guardamos essas crianças debaixo do Teu poder, debaixo da Tua palavra, debaixo da autoridade do nome de Jesus e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu apresento as fases do desenvolvimento dessas crianças diante do Senhor. A sua infância,
o Senhor esteja preservando a saúde, a paz, o desenvolvimento, mantendo a paz dentro dos lares. Ó Deus, a sua fase junior, que o Senhor prepare, Deus, pessoas certas que estão ao lado para poder ajudar no crescimento, na orientação. A sua fase de adolescente, Senhor, quando estiver nas escolas, que o Senhor prepare, Deus, um ambiente sadio, professores adequados, professores que temem ao Senhor, pessoas para falar coisas para elas, mas segundo o teu coração. Ó Deus, a fase delas, ó Deus, na juventude, os sonhos que elas vão ter, Senhor, já de ter um trabalho, uma profissão, ó Deus, de ter um namoro, para formar uma família, ó Deus, os sonhos também de ter um ministério para trabalhar na tua casa, Senhor. Mas Deus, pedimos que o Senhor esteja preparando pessoas certas, que essas crianças sejam pessoas tementes a Deus, obedientes a pai e mãe. Ó Deus, que sejam bênção, Senhor, na tua casa, bênção na sociedade, bênção para as suas famílias, ó Deus. Eu coloco, Deus, a fase adulta delas nas tuas mãos, que o Senhor continue preservando, dando saúde, ó Deus, dando sucesso, prosperidade, Senhor, e que acima de tudo sejam tementes ao Senhor. Colocamos a velhice delas nas tuas mãos, Deus, que o Senhor prepare, Pai, uma velhice saudável, uma velhice com descanso, com saúde, ó Deus, que elas, Pai, sejam rendidas a Ti. Eu guardo a vida dessas crianças, livrando elas de pandemias, de catástrofes, de acidentes, de morte, ó Deus, de destruição, Senhor, de mortandade, de ação de homens maus, sanguinários, perversos, ó Deus, não tem poder, ó Deus, na vida dessas crianças, porque guardadas estão, consagradas estão dedicadas a Ti, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém, amém e amém. Os familiares, ó, se desejarem bater as fotos, pode ficar à vontade aqui, pode subir aqui. E eu quero fazer, né, a entrega dos certificados, né? É Lua, né? Parabéns, querido, parabéns, mamãe. Isso aqui é o certificado, parabéns, pai, né? E o Arthur, né? Parabéns, tá bom? Parabéns, papai. Aqui está o certificado, tá? Deus abençoe. Olha, fique à vontade para tirar os familiares aqui. Eu vou orar encerrando a reunião. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. E pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso dia. Abençoa o culto de logo à noite, ó Deus. Que haja, Senhor, uma edificação espiritual daqueles que virão aqui à noite. Pai, revela a tua palavra. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a santas comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, tá bom? A minha